Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e o tema de hoje é a imunidade parlamentar. Prevista no artigo 53 da Constituição Federal, essa prerrogativa do parlamentar, daquele que exerce cargo eletivo no âmbito legislativo, ela prevê que ele não será responsabilizado, a autoridade não será responsabilizada por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Muito se discute sobre a relativização da imunidade parlamentar, coisa que eu discordo, e discordo por entender que, por exercer cargo no Poder Legislativo, o membro do parlamento fala em nome do seu eleitor. Ele representa politicamente o seu eleitorado, ideologicamente o seu eleitorado. De modo que, se existe a imunidade parlamentar, ela não pode ser confundida com mera liberdade de expressão. A liberdade de expressão, direito de todos, é uma coisa. A imunidade parlamentar, prerrogativa daquele que exerce o cargo no parlamento, é uma prerrogativa, não é só um direito do parlamentar. Portanto, se nós fôssemos colocar dentro de um sistema gradativo, a liberdade de expressão seria algo que qualquer um pode exercer, enquanto que a imunidade parlamentar, como prerrogativa, ela assiste apenas aos membros do parlamento, apenas aos deputados eleitos, vereadores, para aquele exercício, aquela função. Não é por outro motivo que, quando se adota o posicionamento de relativização da imunidade parlamentar, usa-se como argumento a ideia de que nem todas as manifestações estão abarcadas pela imunidade e devem ser protegidas. Isso porque, segundo esse posicionamento, essa prerrogativa ela é própria do cargo. Portanto, não comporta abusos ou manifestações que, no entender daqueles que advogam a tese da relativização, não estão inseridas no âmbito da atividade parlamentar. Ofensas pessoais, eventuais abusos no sentido de se manifestar sobre coisas impróprias ou ainda sobre coisas que não estão bem verificadas, hoje as chamadas notícias falsas, ou ainda fazer acusações ou ilações, que ainda que, e essa é a relativização, que ainda que esteja no exercício parlamentar ao fazer essas ilações, essas acusações, essas injúrias, possam configurar ali um abuso, né? Então vejam que essa relativização ela coloca muito poder discricionário ao julgador, ao magistrado, que é membro de um outro poder, portanto, em regra, não deveria interferir na imunidade parlamentar, para que ele, com base naquilo que ele acha do que aconteceu, tire do parlamento a prerrogativa que a Constituição lhe confere. Um outro ponto que eu discordo dessa relativização é que, se a imunidade parlamentar pode ser relativizada, então para que parlamento? Eu digo isso porque, como advogado, eu também tenho a minha imunidade profissional no exercício da função contra manifestações injuriosas e coisas do tipo que no exercício da função estão protegidas pela imunidade profissional que a própria lei da OAB, né, me confere. Mas por que me confere essa prerrogativa e essa imunidade profissional? Porque eu estou falando por terceiro. Assim como o parlamentar também está falando pelo seu eleitorado dentro de um sistema representativo. Então, na minha concepção, não faz sentido ter parlamento se a imunidade ela pode ser relativizada. Se a manifestação de um parlamentar tem o mesmo peso e grau de proteção que a liberdade de expressão do tiozinho da pipoca, seu eleitor, então não precisa de um sistema representativo, já que ele não está protegido de todas as suas manifestações. Portanto, eu discordo frontalmente dessa postura, dessa visão de relativização da imunidade parlamentar.
dos pontos de controvérsia é essa imunidade parlamentar dentro do parlamento, das dependências do parlamento, ela é absoluta, ou seja, manifestações que tenham sido proferidas pelo parlamentar dentro da casa legislativa que ele ocupa, na sua função, ela está protegida de maneira absoluta por, vamos dizer assim, supor, né, por uma suposição, uma presunção de que, por estar na casa, ele está exercendo no todo o seu exercício parlamentar. Essa questão foi levada ao Poder Judiciário. Um dos vários casos, mas um dos mais emblemáticos, é o do presidente Jair Bolsonaro contra Maria do Rosário. Ele estava na Casa Legislativa, ele estava no parlamento, naquele episódio fatídico, que também repercutiu bastante, dessa discussão, onde ele disse que não estupraria ela porque ela não merecia, né? Claro que quem entendeu todo o contexto, entendeu também o sentido de merecer, porém, de fato, foi um arroubo, né, muito forte, digamos assim, do ponto de vista da incidência sobre a dignidade da mulher, a dignidade da Maria do Rosário, mas foi levado ao Poder Judiciário e houve uma ampla relativização, de fato entenderam que aquilo não estava abarcado pela imunidade parlamentar, aquela manifestação não estava inserida num contexto de prerrogativa parlamentar. Quem entendeu a discussão no todo, começo, meio e fim, tem uma posição diferente, como é o meu caso. E também por ter entendido que aquela ideia de merecer, né, tinha um outro sentido que não o de mérito, não que uma mulher mereça ser estuprada. Porém, aí a gente entra num contexto político em que algumas pessoas escolhem determinados fatos, escolhem determinadas interpretações, determinados vieses para decidir. E é o que aconteceu nesse caso, na minha opinião. Portanto, o fato de estar na Casa Legislativa não torna a imunidade uma prerrogativa, um direito absoluto. Se a manifestação for entendida, se a manifestação proferida for entendida que não está num contexto de atividade parlamentar, que não está atrelada à função desempenhada, ela poderá ser relativizada ainda que proferida dentro do parlamento, dentro da Casa Legislativa como um todo, sejam vereadores, sejam deputados estaduais ou deputados federais. Agora, e a imunidade dos vereadores? Essa é uma questão que também já foi levada ao Poder Judiciário, resultou até num recurso extraordinário, e foi consagrada a tese de que a imunidade parlamentar do vereador, desde que vinculada à sua atividade, opiniões, palavras e votos sobre fatos públicos, fatos políticos, discussão legislativa, eventual projeto de lei, algo do tipo, ela está protegida na jurisdição, digamos assim, né, no âmbito, no território em que o vereador exerce o seu mandato. Então, por exemplo, um vereador da cidade de São Paulo, ele tem a sua imunidade ali protegida, ele pode discutir coisas de âmbito nacional, claro, dentro ali da sua atribuição, da sua função, até porque há discussões de projetos de lei que às vezes vão impactar o município, embora estejam ali sendo discutidas no âmbito federal. Então ele tem essa prerrogativa, porém, ela ganha uma proteção maior se ele estiver tratando de matéria relativa ao seu exercício parlamentar municipal dentro do território onde ele exerce a sua função. Então, por exemplo, se ele estiver no Rio de Janeiro discutindo uma questão, essa imunidade tende a ser relativizada. Então vocês vejam que há muita discricionariedade para se decidir se vale ou não a imunidade parlamentar, que vem sendo enfraquecida ao longo desses últimos 4, 5 anos. E hoje eu percebo que a imunidade parlamentar já ganhou um status de mera liberdade de expressão. Não vejo a imunidade como imunidade. De modo que é muito preocupante essa violência que se faz ao Poder Legislativo. Hoje, qualquer juiz de juizado especial civil do primeiro grau diz que a imunidade não está prevista num caso concreto, tira a imunidade e manda um deputado indenizar qualquer pessoa.
Então é uma questão muito problemática, até porque o artigo 53 da Constituição Federal diz que eles são invioláveis, civil e penalmente. Portanto, para efeitos de ações cíveis, quanto para ações penais. No caso, seriam uma ofensa ao nome, boa fama, imagem, reputação no âmbito civil, que ensejasse aí um dano moral, e penalmente, uma questão de injúria, difamação, calúnia. Essa prerrogativa, ela existe. Eu falei essas, mas a gente ainda vai tratar do parágrafo 6º. Mas ela existe para proteger o exercício parlamentar, para torná-lo imune, inclusive, por isso o nome imunidade, inclusive na sua atividade de fiscalização. Vejam, o cara ele fiscaliza o poder, ele fiscaliza presidente, ele fiscaliza ministro, ele fiscaliza outros parlamentares, ele fiscaliza a execução das políticas públicas, a execução do orçamento. É uma autoridade que está sob pressão, sob escrutínio. Portanto, a imunidade é prevista para garantir a sua independência na sua atuação. E essa imunidade é conferida por lei. No caso, a lei maior, a Constituição Federal. Não é conferida por um juiz, não é conferida por um homem, não é conferida por um indivíduo que pode ali decidir se ela está presente ou não. Então, ao meu ver, é um estado marginal do ponto de vista das autoridades que vem esvaziando a imunidade parlamentar. São pessoas que não se conformam, que estão abaixo da lei. Agora vamos falar da imunidade probatória, que está prevista no parágrafo 6º. Essa imunidade, ela protege o parlamentar, tirando dele a obrigação de se manifestar ou de ter que declarar ou abrir documentos, informações, ou de dizer de quem ele recebeu a informação. Então tem até uma proteção à fonte do parlamentar, prevista no parágrafo 6º do artigo 53 da Constituição Federal, que diz que ele não é obrigado a prestar informações, ou dizer quem as enviou, ou apresentar documentos recebidos no exercício do seu mandato parlamentar, e claro, que tenha relação com ele. Vejam que aqui, mais uma vez, protege-se a fonte do parlamentar, que, no seu exercício, ele pode oficiar autoridades por conta de informações e documentos que ele tenha recebido, às vezes sigilosos, às vezes uma denúncia. Populares fazem diversas denúncias aos gabinetes parlamentares, dizendo, olha, está acontecendo determinada coisa no meu estado, olha, puxei aqui uns dados que não estão batendo, relativos às contas que foram apresentadas por autoridades do seu estado, ou ainda pelo presidente da República, no âmbito executivo, ou por ministérios que também estão ali no executivo. Toma uma providência aí. Então, como ele está dentro desse contexto sensível de informação, ele não é obrigado a, por exemplo, dizer de onde ele soube, né, a origem da informação que ele obteve. Então ele tem essa imunidade probatória, ele tem essa imunidade também em relação não só a palavras e votos, mas ao seu exercício parlamentar como um todo. Ele não é obrigado, por exemplo, a alguém perguntar, bom, de onde você tirou essa informação de que está havendo desvio de verbas, está havendo desvio de finalidade nas nomeações, ou que está havendo ali uma conduta inadequada de algum agente público. Ele não é obrigado a dizer. Ele pode simplesmente provocar as autoridades, dizer, olha, eu tomei ciência e está acontecendo determinada coisa, espero que vocês tomem providências. Então, ele tem essa proteção, ele não é obrigado a declarar isso. Recentemente foi questionado o gasto do gabinete parlamentar de Davi Alcolumbre com advogados, e eles alegaram justamente isso, né? As consultorias do escritório de advocacia ao gabinete do Davi Alcolumbre, ele não é obrigado a declarar o que foi tratado. Inclusive a gente tem aqui uma relação cliente-advogado de confiança e de sigilo também, tá? Que acaba aí entrando nesse contexto, né? E utilizando no parágrafo 6º do artigo 53 da Constituição Federal, ele diz, eu não sou obrigado a dizer. Primeiro, que a Constituição me confere essa possibilidade. Segundo, que eu tenho uma relação sigilo-advogado. O que o advogado veio fazer no meu gabinete que tenha dado origem à nota fiscal emitida pelo serviço que foi contratado, eu não sou obrigado a dizer por que eu contratei esse serviço. Há uma presunção de legalidade dos atos da administração, no qual se inclui também essa contratação
do advogado por um gabinete parlamentar. Além disso, existe essa proteção constitucional de que ele não é obrigado a declarar certas coisas obtidas, informações obtidas ou prestadas no exercício do seu mandato. Por fim, nós temos uma divisão que é feita sobre a imunidade parlamentar, que é a imunidade em ofício e propter ofício. O que seria a imunidade em ofício? Em regra, é a manifestação pura e simples do parlamentar, seja no plenário, seja numa entrevista, desde que, claro, mais uma vez reiterando, embora eu discorde, desde que tenha relação com o seu exercício parlamentar. E a imunidade parlamentar propter ofício é aquela cujos atos que não sejam palavras também estejam relacionados ao seu exercício parlamentar. Um caso que eu inclusive atuei na maioria deles foi o caso do dossiê antifascistas. Embora a imprensa não tenha prestado a informação correta, mais de 40 sentenças foram proferidas favoravelmente ao deputado Douglas Garcia no primeiro grau. Tivemos mais de 9 acórdãos no Tribunal de Justiça de São Paulo. E dentre as várias teses, além da questão probatória, que era uma discussão, mas além dessas teses, o que foi considerado naqueles que decidiram pela proteção à imunidade parlamentar foi que o deputado agiu dentro da legalidade, agiu protegido pela imunidade parlamentar que lhe assiste, constitucional e também da Constituição Estadual de São Paulo, porque não só palavras foram ali proferidas contra um grupo, não contra qualquer indivíduo, contra um grupo que tinha praticado atos de terrorismo na Avenida Paulista, e por isso aquela menção, grupos terroristas, mas também houve uma atuação propter ofício, ou seja, própria da atuação parlamentar, da atividade parlamentar, que lhe permite ao deputado, por exemplo, na ocasião, oficiar as autoridades para tomarem medidas contra supostos membros desse grupo. Portanto, agiu em decorrência do seu mandato, oficiando as autoridades, que é uma possibilidade do parlamentar, também previsto no direito de petição, artigo 5º, 34, a linha A da Constituição Federal. Então vejam, foi considerado não só a imunidade por palavras, mas também por ações, por atitudes que derivam do seu ofício parlamentar, da sua atividade parlamentar. Portanto, acho que ficou claro aqui, de maneira até um tanto básica, eu diria, e direta, sem formalismos, termos técnicos ou menções a dados que talvez fossem inúteis à maioria das pessoas, como precedentes, números de casos e etc. Mas acho que ficou claro do que se trata a imunidade parlamentar, por que ela existe, qual é o grau de proteção que se dá hoje à imunidade parlamentar. Em outros tempos de maior respeito institucional não era assim, mas hoje tenho para mim que a imunidade parlamentar está enfraquecida, está esvaziada e que os parlamentares devem tomar muito cuidado ao proferirem manifestações mesmo dentro da Casa Legislativa. Então acho que deu para compreender o que é, do que se trata, para que serve, quando está protegida ou não, embora seja uma coisa meio nebulosa, não dá para ter uma convicção, uma certeza, mas a gente tem aí parâmetros para dizer quando a manifestação, o ato, está protegido pela imunidade parlamentar e quando não. Links na descrição. Fiquem com Deus. Até a próxima.